Quer seguir? Ok. Maravilha. Glória a Deus. Nós temos visto essas últimas semanas sobre o caminho de Eliseu com Elias. E nós vamos continuar hoje, vendo o último trecho da caminhada dos dois. Mas vamos orar antes. Pai, nós colocamos diante do Senhor esse momento. O Senhor sabe a luta que está acontecendo nesse momento em termos de transmissão, mas eu peço a Deus que mesmo assim os irmãos que estão em casa agora sejam alcançados pela Tua graça, sejam abençoados em nome de Jesus. Pedimos que nesse momento de ministração da Tua palavra, o Senhor venha trazer revelação para nós, que o nosso coração esteja aberto para que o Senhor possa colocar no nosso interior aquelas verdades que o Senhor quer revelar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, é o texto que nós temos usado como base nessas semanas. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, nós vamos ler quase todo o texto, né? Vamos pular alguns, só para não ficar repetitivo. Mas o texto começa no primeiro verso, falando: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. De Betel aconteceu o mesmo diálogo, e eles foram chegaram em Betel, tiveram o mesmo diálogo, foram para Jericó. Em Jericó tiveram o mesmo diálogo, e aí foram para o Jordão. Verso de número 6 agora. Então nós vamos pular para o 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. No final da última mensagem, eu terminei falando que o próximo estágio, a próxima parada, tinha dois significados, né? Um pouco negativo e outro bem positivo. Jordão pode significar morte, e Jordão pode significar plenitude, entrada na plenitude. Quando a gente usa a expressão passar o rio, já ouviram essa expressão? Passar o rio? Tem uma música antiga que fala sobre isso, né? A gente está falando o quê? Da morte, porque o Jordão traz esse significado. Porque se a gente pensa assim, Canaã representa o céu. Então Deus tirou o povo do Egito, fez eles caminharem por um deserto, e depois eles entram no lugar do descanso, né? O Senhor nos tirou
da barra do pecado, nós estamos caminhando num deserto, que é esse mundo cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas estamos caminhando para entrar no lugar de descanso. Amém. Então, quando a gente olha assim, Canaã como sendo uma figura do céu, aí a gente entende que passar no Jordão é entrar no céu. E qual é a porta? É a morte, não é? A morte muitas vezes ela é vista como inimiga, e de fato ela é, porque ela não deveria fazer parte da nossa história, não é? O homem não foi criado para morrer, nós não fomos criados nem para experimentar a morte, nem para ver a morte chegar aos nossos queridos, não é assim? A nossa alma, ela pesa quando nós sabemos de morte, seja até de uma pessoa desconhecida, um acidente, um crime violento, uma guerra, né? O nosso coração pesa quando a gente fica sabendo de mortes. Por quê? Porque nós não fomos criados para experimentar a morte. No entanto, Deus disse lá no jardim, que se o homem e a mulher permanecessem obedientes, eles experimentariam apenas a árvore da vida, mas se eles desobedecessem, experimentariam a morte. E a morte então chegou, e a gente tem que experimentar a morte, para que a gente saia do deserto, para entrar no descanso. Então, embora a morte seja o inimigo, no sentido de ela ser algo para o qual nós não fomos criados, ao mesmo tempo a gente tem que entender que a morte é bênção, porque ela se torna livramento. No final das contas, ela é um livramento, porque então experimentamos algo muito melhor. Amém? Para aquele que não conhece Jesus, é um peso, é um terror, é angústia, mas para aquele que conhece Jesus, o apóstolo Paulo diz assim, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui. E a expressão é clara, incomparável, ou seja, não tem nada que você possa usar de comparação entre estar aqui e estar com Jesus. Então, glória a Deus por isso, né? Aleluia. Então, o Rio Jordão, ele assinala o poder da morte, e eu vou falar um pouquinho sobre esse primeiro significado. Cruzar o Jordão, então, ele traz essa mensagem de vencer a morte. Aí eu quero fazer um paralelo interessante. Lembra um momento significativo do início do ministério de Jesus? Onde foi? No Jordão. O batismo de Jesus. Lembra como foi? Então Jesus vai até João Batista, né, que havia precedido Jesus, e ele está ali, e então ele é batizado. Qual? O próprio Senhor é batizado. Aonde ele foi batizado? No Jordão. O que significa batismo? Morte, mas também ressurreição. Quando nós fazemos o batismo, a palavra batismo, ela é muito apropriada, porque batismo quer dizer imersão, mergulho. A palavra batismo no original significa mergulhar, submergir. Então, ali, o que está acontecendo com Jesus é que ele está fazendo algo simbólico, mas uma declaração espiritual. Por que Jesus tinha que se batizar? Não é porque ele tinha pecado, mas ele tinha que declarar vitória sobre a morte, morrer e ressuscitar. Ele tinha que fazer uma declaração para o mundo espiritual. Ele estava iniciando o seu ministério. Então veja, naquele momento, Jordão apontava para a morte, mas também apontava para a plenitude. Por quê? Porque Jesus ia começar o seu ministério. Jesus ia começar o seu ministério naquele momento. Então, quando Jesus vai começar, ele passa pela experiência de declarar no mundo espiritual: eu tenho poder sobre a morte. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia. Então Jesus foi batizado no Rio Jordão, e o fato de ele descer as águas indica a morte. E é como se ele estivesse naquele momento confrontando as hostes espirituais da maldade.
os espíritos malignos do inferno e declarando: vocês não têm poder sobre a minha vida. Eu vou experimentar a morte, mas eu ressuscitarei. Não foi isso que Jesus anunciou aos seus discípulos constantemente? Não foi isso que Jesus falou aos seus discípulos? Que o Filho do Homem seria entregue, ele seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Quando Pedro diz: Senhor, de jeito nenhum isso vai te acontecer, Jesus fala: para trás de mim, Satanás, arreda. Por quê? Porque não cogitas as coisas dos céus de Deus, só as dos homens. Mas ele não estava falando para Pedro, ele estava falando para quem? Para o espírito maligno que estava soprando no ouvidinho de Pedro: defende o seu mestre, ele não precisa passar pela morte. Por quê? Porque Satanás entendeu o recado. Por que Jesus escolheu o batismo e imersão? Por que Deus escolheu o batismo e imersão? Porque ele queria proclamar que ele tinha o controle nas suas mãos sobre a vida e sobre a morte. Então o batismo é uma proclamação de Deus, não é um simbolismo qualquer. O batismo não é simplesmente um ritual da igreja. O batizar, o ser mergulhado nas águas e sair, é uma proclamação que nasceu no céu, no coração de Deus, porque é Deus anunciando que em Cristo Jesus a vida venceu. Ou em outras palavras, em Cristo Jesus a morte morreu. Jesus venceu a morte por meio da sua ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, eu vou citar os textos, não precisa ler, se quiser anotar, anota. Eu vou ler rapidamente para a gente avançar. Mas em 1 Coríntios 15, 26, o apóstolo Paulo registra: o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando a gente lê isso, pode parecer no primeiro momento que mas a morte é poderosa, né? É o último inimigo. Mas espera aí, o texto está dizendo o último inimigo a ser destruído, vencido. Isso quer dizer que a morte já tem o seu destino traçado. A morte já tem a sentença sobre ela. Ela será destruída. Ela não sairá vitoriosa. Em Hebreus capítulo 2, verso 14 diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então vamos pensar o seguinte: quando Deus cria o homem, coloca ele no jardim, Deus dá ao homem a opção de obedecer ou desobedecer. Mas Deus diz: no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão experimentar a morte. E então o homem desobedece e experimenta a morte. A morte entra na vida em dois sentidos: físico e espiritual. Físico, porque precisamos então ser libertos dessa vida. Espiritual, porque precisamos nascer de novo para ter uma comunhão com Deus. Amém? Então, quando o homem desobedece, a morte entra. E quando o homem desobedece, ele está dizendo para Deus: eu não quero me submeter ao Senhor, eu quero me submeter à serpente, ao diabo. Estão me acompanhando? Então foi uma decisão do ser humano entregar o controle sobre tudo que diz respeito à sua vida ao diabo. Por isso ele é chamado de o príncipe desse mundo. Então ele tinha poder também sobre a morte. Mas Apocalipse, aleluia, porque é Apocalipse, aleluia, porque existe Apocalipse. Irmãos, para alguns Apocalipse é um livro de terror. É um livro que não se deve ler, é muito difícil, é complicado, mas é um livro glorioso que mostra a vitória do Cordeiro. Apocalipse, logo no primeiro capítulo, olha só,
Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, diz assim: João está tendo uma visão, e ele está tendo uma visão de Jesus. Então veja, lá adiante, Jesus já ressuscitou, já subiu, já mandou o Espírito. João está velhinho, está preso lá na ilha de Patmos, e ele tem uma visão de Jesus. Verso 17: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então é Jesus. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh glória! Aleluia! Tenho as chaves da morte e do inferno. Então veja, lá em Hebreus capítulo 2, diz que Jesus, com a sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Por quê? Porque Jesus, com a sua morte e ressurreição, tomou para si a autoridade que estava nas mãos do diabo. Chave é aquilo que autoriza alguém a abrir a porta ou não, não é? A porta pode estar encostada, se ela está sem chavear, o que vai acontecer? Qualquer um pode vir ali, entrar e sair, não é isso? Mas se você passa a chave, então chave é uma figura de autoridade. Se eu fecho, eu estou dizendo, eu tenho autoridade para não autorizar entrar, ou não autorizar sair. Amém? Chave tem esse significado. E ele está dizendo aqui, que Jesus, com a sua morte, ele tomou sobre si a autoridade da morte e do inferno. Isso quer dizer duas coisinhas. Primeiro, que ninguém pode tirar a vida de ninguém se não for autorizado por Jesus. Ele tem a autoridade sobre a morte. Amém? Então, não se preocupe, querido. O Covid está por aí. Eu falei a palavra que eu não devia falar. A gente edita depois, né? A gente vê o vírus espalhando por aí, né? E aí, aquele medo, querido, a sua vida está nas mãos de Jesus. Mas e se eu pegar e ficar doente, querido? Nós somos sujeitos. Mas eu quero dizer, você só vai passar o Jordão se o autor da vida, que tem a chave da morte, autorizar. Amém? E se ele autorizar, coitadinho de mim, não, coitadinho de quem ficar, querido, porque você vai ficar incomparavelmente melhor. Não é? É isso. Traz ela para cá. Pode vir aqui. Oi? Está funcionando isso aqui? Ah, tá. Fez o sinal para lá. Pensei que tinha parado essa aí. Está aqui. Ok. Então vamos lá. Então, Jesus é aquele que tem a chave da morte e a chave do inferno. O que isso quer dizer? Que até o diabo só pode fazer aquilo que Deus permite. Se deixar o diabo solto, ele mata todo mundo. Ele não tem dó, não tem misericórdia. Então, porque a graça de Deus está sobre o mundo, Deus não deixa ele fazer tudo o que ele quer. Amém? Porque Jesus, com a sua morte, tomou para si a autoridade. Agora deixa eu fazer uma perguntinha para os meus alunos. Quando o Cordeiro morreu? Oh, glória! Apocalipse 13:8. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que nunca o diabo teve autoridade. Ele pensava que tinha, mas tudo estava nas mãos do Cordeiro Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então passar o Jordão nos traz esse significado da morte, né? Do passar para o lugar de descanso.
É diferente do cruzar o Mar Vermelho, porque se a gente compara a trajetória do povo hebreu com a nossa vida, então nós temos que pensar: estávamos perdidos e um dia houve uma mudança. Que mudança foi? Novo nascimento, encontramos Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, Ele nos tirou da escravidão, agora vamos caminhar com Ele. E aí o povo hebreu caminha pelo deserto, e tinha com eles o quê? Uma coluna de nuvem sobre eles. Eles tinham o quê? Uma coluna de fogo que os seguia. A presença estava constantemente com eles. Então o Senhor nos tirou da prisão do pecado, nos transportou para um novo estilo de vida. Agora estamos caminhando com Ele nesse mundo, e estamos olhando para frente, e aí chega o momento do Jordão. Então, cruzar o Mar Vermelho é uma coisa, cruzar o Jordão é outra. Amém? Agora, querido, o que é que nós precisamos? Do poder da ressurreição na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo, para ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer a Cristo, e conhecer o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O que Paulo está dizendo aqui? Que eu preciso conhecer o poder da ressurreição. Queridos, a maior manifestação de poder sobre a terra durante toda a história foi na ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Foi o poder de Deus manifesto ali, que o levantou dos mortos. E eu e você precisamos experimentar o poder da ressurreição na nossa vida. É o poder da ressurreição que nos habilita a caminhar, a enfrentar as lutas, a sair vitorioso do outro lado, a saber que nós temos limitações sim nesse mundo, mas o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele também todas as coisas? Aleluia! Ou seja, eu sei que se eu conheço o Senhor, eu sou identificado com a sua morte, mas eu não sou identificado apenas com a morte de Jesus, eu sou identificado com a ressurreição de Jesus. Eu nasci de novo, e eu sou uma nova criatura, e hoje, como Paulo fala lá em Gálatas capítulo 2, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é Cristo e o poder da sua ressurreição na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu e você, queridos, somos participantes da ressurreição do Senhor. Mas Jordão não é apenas morte, é também plenitude. Lembra que então Jesus batizou, foi batizado no Jordão. O que acontece logo em seguida? O início do ministério de Jesus, não é? Jesus é batizado por João Batista, e então ele vai, passa 40 dias no deserto, e em seguida começa os seus milagres, as suas mensagens, escolheu os seus discípulos, ele começa o seu ministério. Jordão fala do início do tempo da plenitude. Josué, ele teve que atravessar o povo pelo Jordão, e quando ele atravessa com o povo pelo Jordão, eles vão entrar onde? Canaã. E Canaã é plenitude. Canaã é o nível de vida que eu e você podemos experimentar aqui. Querido, a gente pode passar aqui a noite inteira falando sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a glória da vida que há nele, que nós não precisamos temer a morte. Passamos a noite inteira falando sobre isso. Mas eu quero dizer
que nós não precisamos pensar apenas na questão morte e o que vem depois. Mas como eu estava falando sobre experimentar o poder da ressurreição, eu e você precisamos experimentar o passar pelo Jordão e experimentar em vida a plenitude. A plenitude, porque isso é para hoje. Isso é para hoje. Quando o povo entra em Canaã, eles têm os inimigos que estão lá, eles têm os habitantes que se opõem a eles, e eles têm que guerrear para tomar posse da terra. Agora me chama a atenção uma coisa: quando Josué vai atravessar o Jordão com o povo, a Bíblia diz que eles acampam antes do Jordão. É quando Moisés vai lá no alto monte, avista Canaã, vê Jericó está no caminho, mas ele está vendo Canaã lá adiante, né? Então ele tem aquela visão ali, e aí eles vão atravessar. O Senhor diz para Josué: leva esse povo e atravessa o Jordão, toma posse da terra. Ok. Então Josué prepara tudo, e ele diz então para os levitas: peguem a arca e vão na frente. Então os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e foram, e quando a planta dos pés dos sacerdotes tocaram a água, ela se abriu, e eles passaram em seco, a ponto de eles poderem tirar pedras, e não era pedrinha, porque eles fizeram um memorial que era pedra grande, e eles pegaram 12 pedras e fizeram um memorial do outro lado do rio, para que se lembrasse nas gerações seguintes que o Senhor os fizera passar em seco. Ok? Bom, agora a pergunta que fica é: por que as águas tiveram que abrir? Eu sei que vocês estão de máscara, mas vocês podem falar. Porque eles tiveram que ver primeiro a água se abrir para depois passar? A pergunta é simples, gente. Porque se tivesse água não dava. O Rio Jordão tem muita água. Tem muita água lá. Dava para batizar? Dava. Eu fui lá, tive o privilégio, de ir lá no Jordão, experimentar aquela sensação de batismo no Jordão. A gente observa, é coisa maravilhosa. E aí, o pastor foi batizado outra vez? Não, queridos, meu batismo foi lá, o primeiro lá atrás. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você está em Israel, na beira do Jordão, você não vai entrar na água? Né? Então eu entrei, E aí, lá, a gente vê, então tem a parte rasa, mas ele é caudaloso. E é muita água, gente. Quando Israel teve crise com os países vizinhos, um dos países que tinha conflito com Israel era a Jordânia. Jordânia está do outro lado do Jordão. Ok? O nome já associa, Jordão, Jordânia. Então está lá do outro lado. Aí o que acontece? Quando Israel foi fazer acordo de paz com a Jordânia, o que ele ofereceu? Água. Porque a Jordânia não tem. Então, da onde a Jordânia tira água para uma parte do seu povo? Do Jordão. Então é muita água. É muita água. Ele corta o país, ele abastece o lago. Fui jogar. Ajuda aí, gente. Fui jogar do lago. O Mar da Galileia, que não é água salgada, nem água doce, o Mar da Galileia, ele abastece, ele passa direto, Então, o Rio Jordão fala de muita água. Ele fala de muita água. Por isso, teve que separar as águas para passar em seco, senão não dava. Ok? Então comigo. Agora eu quero que você acompanhe comigo um texto. Agora vamos comigo lá para Ezequiel capítulo 47. Quem conhece o texto já sabe do que eu vou falar. Ezequiel 47, a partir do primeiro verso.
Ezequiel 47, primeiro versículo, diz assim: depois disso, o homem me fez voltar. Ele está falando do anjo que eu estava conduzindo numa caminhada espiritual aqui. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa do templo dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Verso 2: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Então ele tinha uma trena aqui na mão, e ele mediu 1000 côvados. O côvado é mais ou menos 50 centímetros, viu gente? Só para a gente ter uma ideia. Então ele mediu 500 metros, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, verso 4, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, pela cintura. Verso 5, mediu ainda outros 1000, outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Verso 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas que saem da região oriental, ou seja, desse rio caudaloso, e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Verso 11: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia, até aí. O que ele está descrevendo aqui? De um rio que sai de onde? Da casa de Deus, da presença de Deus, do templo de Deus, que não é 4 paredes, porque aqui é uma experiência espiritual que Ezequiel está tendo. E ele está dizendo aqui: esse rio, por onde ele passa, ele produz vida. Ele produz vida. De um lado e de outro, árvores crescem, dão frutos, e elas não morrem, nem as folhas ficam amarelas e caem. Elas produzirão vida por onde passarem, e essa água chegará até o Mar Morto. O Mar Morto, gente, tem esse nome de Mar Morto porque não tem vida, não tem nada lá. A concentração de sal é tão intensa, tão grande, que não sobrevive nada lá, porque a evaporação, ele não escoa a água, ele está, eu não me lembro agora quantos metros abaixo do nível normal que ele deveria estar. Então, o Mar Morto, ele não tem vida. Só que ele diz aqui que quando essa água entrar no Mar Morto, vai produzir vida, e vai precisar muita rede para colher os peixes, para pescar esses peixes desse mar. Por quê? Porque o rio produz vida. Uau! Então o Rio Jordão nos fala de vida, nos fala de plenitude, nos fala de avanço, nos fala de experimentar níveis profundos, nos fala de avançar e ir caminhando cada vez mais profundo na experiência da vida de Deus. Então, quando é significativo, quando Elias vai com Eliseu para o Jordão,
E exatamente no meio do Jordão, Elias é tomado pelo Senhor. Fala de quê? Morte. Mas Eliseu volta pelo Jordão para outro lugar, que é a banda de Canaã, que significa plenitude. Entende o que Deus está falando conosco? Esse caminhar de Gilgal, vencer a carne, de Betel, experimentar o altar do Senhor na nossa vida, esse caminhar de chegar a Jericó e entender que o inimigo não tem lugar na nossa vida, nós rejeitamos tudo que vem do inimigo. Esse caminhar que nos faz chegar ao Jordão e entender o que Deus tem para a minha vida não é da carne e não é do mundo, não é do maligno, não é do mundo, da carne nem do diabo. É nascido do céu, vem do trono, nasce da presença de Deus, abastece minha vida, torna minha vida cheia de vigor, cheia de alegria, e eu tenho razão de viver, eu tenho motivo para viver, eu não tenho razão para viver com medo, ainda que eu possa olhar tudo que está acontecendo hoje no mundo, eu sei que eu posso viver em minha esperança, porque as águas desse rio chegaram na minha vida, me alcançaram. Agora há níveis, e eu posso experimentar o nível de plenitude que vai até meu tornozelo, molhou a água, tá bom. Já viu a pessoa que teve algum trauma, né, com água, né, quase afogamento, coisa assim, né? Ela fica com medo de entrar no mar, de entrar na piscina, então ela olha, pezinho, molha o pezinho lá e está satisfeito, só isso está bom, não é isso? Ou então se ela cria um pouquinho mais de coragem, entra, né, aí vai lá no mar, e aí a água pelos joelhos, já tá bom, as ondas vêm, peraí, eu posso cair, né? Mas aí você se aventura um pouquinho mais, você ganha coragem, você avança um pouco mais, e a água pela cintura, e está gostoso, você abre os braços assim, a água está ali. Mas ele está dizendo que nesse rio de Deus, há níveis tão profundos, que se você for, a água te leva. Só que não representa perigo, não vai causar afogamento, vai trazer vida, vida da presença de Deus. Amém. É isso que o Senhor tem para mim, para você, querido. Uma caminhada de vitória. Porque Ele não nos tirou do império das trevas. Ele não nos tirou da escravidão do pecado. Ele não nos tirou de uma vida infrutífera sem sentido, para vivermos sem sentido sobre a vida. Ele nos tirou para vivermos uma vida que vale a pena. E temos sim a expectativa de que, se vamos passar o Jordão um dia e vamos entrar na morada eterna do Senhor, vamos entrar louvando o Senhor, levando conosco os frutos de uma vida que honrou Deus na terra. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Você que está em casa também, nesse momento, se coloca diante do Senhor, não se distraia com nada, mas vamos buscar a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, aquilo que acabamos de ver na Tua palavra. Nós somos desafiados pelo Senhor a uma caminhada, a vencermos a carne, a termos uma aliança com o Senhor, de que não nos deixaremos dominar pela nossa carne, uma aliança que nos faz olhar para o mundo e dizer: eu não aceito as coisas desse mundo, eu não vivo para ele, eu sou do Senhor. Uma caminhada que me faz olhar para o inimigo e dizer: ele não tem nada em mim, ele não tem parte em mim, como não tem em Jesus. Senhor, nós queremos viver assim sobre a terra, queremos ter uma vida assim, de significado, uma vida, Senhor, que realmente faz sentido, que faz sentido. Oh Deus, não queremos viver uma vida vazia, não queremos viver uma vida sem sentido, queremos viver, Senhor, mergulhados nesse rio, o rio da Tua presença, o rio da Tua presença, Senhor, que quando mergulhamos em Ti,
quando buscamos a tua presença, nós somos levados, e o Senhor nos conduz, o Senhor é quem nos leva, e a nossa vida começa a fazer sentido. Então temos razão para existir, então temos esperança na vida, então temos expectativa para depois da vida, para a eternidade. Pai, eu peço que o Senhor venha produzir em nós essa dependência do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar em dependência do Senhor. Vem, Espírito Santo. Oh Deus, nesse momento há pessoas que em seus corações estão pedindo: eu quero essa água. Pessoas conectadas, Senhor, na transmissão, conectadas nesse vídeo da internet, e nesse momento estão dizendo: eu preciso dessa água na minha vida. E eu te peço, Espírito Santo, toca as suas vidas nessa hora. Toca, Senhor, com o teu poder. Vem com o poder da ressurreição sobre elas. Resgata, Senhor, aqueles que estão caídos, aqueles que desanimaram, Senhor, que se afastaram da tua presença. Vem nesse momento, Senhor, e toca as suas vidas. Aqueles que estão vivendo uma vida vazia, sem sentido, talvez alguns pensando em dar cabo da própria vida, Deus vem e alcança-os nesse momento com o poder da ressurreição. Traz vida, Senhor. Traz vida. Traz vida, Senhor. É o que nós pedimos. Traz vida sobre nós, a tua vida, porque queremos estar mergulhados em ti. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Podem sentar. E eu quero dar aquela palavrinha final, né? Falando do nosso aplicativo, né? Lembrando do nosso aplicativo. Se você ainda não instalou, faça isso, né? Você que está em casa, você pode procurar na Play Store, na Apple Store, e você pode baixar lá. Procura Bereana e vai encontrar a Igreja Apostólica Bereana e baixar o aplicativo, ali acompanhar os cultos, os links, né, de mensagens, de estudos bíblicos, das devocionais que estão disponíveis ali, né? E se você entrou na nossa conta, você que está aqui, faça isso sempre, né? Quem está em casa também, se inscreva lá. Mas eu quero desafiar para você que está aqui e para você que está em casa, pega o link desse culto, dessa mensagem. Você foi abençoado, abençoe pelo menos mais 10 pessoas. Mande o link dessa mensagem para pelo menos 10 pessoas. Diga para elas: Deus vai falar com você. Porque eu creio, amados, que essa palavra que Deus nos deu nessa noite não é só para você que está aqui. O diabo lutou para que quem está em casa não receba. Nós estávamos numa luta tremenda ali de transmissão. Nem sei como é que ficou. Deu, né? Mas foi uma luta terrível lá atrás, né? Graças a Deus o equipamento está lá atrás. Se ele estivesse aqui, ia chamar a atenção de todo mundo. Mas foi uma guerra. Então eu creio que se o inimigo está lutando contra, é porque o que Deus quer fazer é muito grande. Então pega o link dessa mensagem e envie para pelo menos mais 10 pessoas que você conhece, que você sabe que está precisando. Amém? Aleluia, glória a Deus. Terça-feira, queridos, não se esqueça, toda terça-feira, 19 horas, nós temos culto histórico, né? São cultos especiais que nós já tivemos no passado, que marcaram a nossa história. Então você pode entrar lá, sempre estamos transmitindo, terça-feira, às 7 da noite. E quem vai ser agora, nessa terça? Tem em mente? Não, né? Nós tivemos 3 mensagens seguidas do apóstolo Nicolau, né? Do congresso que nós tivemos em 2001, ali na Getúlio, né? E teve também Vitor Lorenzo, teve o Mike, teve outros ministrando ali que também vão entrar aí na sequência dos cultos históricos. Então, eu quero convidar você, toda terça, 7 da noite, entra lá, assiste o culto e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Querido, o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana cheia da manifestação da glória de Deus. Que o rio da presença te alcance e te arraste de tal forma que você não consiga resistir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você não precisa sair tão rápido, né? Pode conversar, aproveita, né? Só guarda a distância, viu, gente? Guarda a distância, vamos respeitar essa